podcast da Academia Pernambucana de Letras recebe hoje o presidente da casa, Lorival Holanda, professor da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Letras, professor de francês, um intelectual de grande prestígio na comunidade pernambucana, autor de importantes trabalhos, sobretudo na área em que ele se especializou, que é a área de literatura. E a gente começava provocando o presidente Lorival Holanda, perguntando qual é a importância da academia para a comunidade pernambucana. Bom, Ângelo, eu gosto da provocação. Primeiro, me permita ser breve numa resposta, porque não dá para fazer, assim, recensear todos os eventos que tornam a academia essencial. Mas, primeiro, por que uma academia é fundamental, é importante, qual é a pertinência social de uma academia? Desde o início, a academia é sempre um elemento agregador. Eu digo desde o início, na Idade Moderna, não quero nem remeter ao mundo grego e tal. Mas quando a Academia Francesa é fundada, e ela foi nosso modelo inclusive da brasileira, sobretudo de primeiro, em 1635, é um grupo de amigos da literatura, sobretudo, que se reúnem e que falam e discutem e permutam trabalhos, quer dizer, sem nenhuma outra pretensão além dessa. Por acaso e por interesse, o cardeal Richelieu achou aquele grupo interessante e aí convoca o grupo para criar uma entidade. E ali nascia a Academia Francesa, não é? Ora, o que acontece aí, a partir daí, é que as academias todas vão sofrer dessa pecha que é o que é acadêmico é uma coisa oficial, oficialesca e ligada ao poder. É também, mas não sobretudo, uma academia é um espelho onde uma sociedade se vê. Agora, é claro que é um espelho como o espelho de Quevedo, espejo convexo pero fiel. É um espelho que é fiel na medida em que é aquilo que uma sociedade gostaria de ser. É aquilo como uma sociedade se planeja. Então, essa academia nossa, ela nasce num momento muito feliz, quando estão começando as primeiras academias, em 1901, estão começando as primeiras academias, que é do Ceará, bom, a brasileira, do Ceará, a nossa e tal. Então, é um a pernambucana foi a terceira, né? A nossa é a terceira, exatamente. Primeiro foi Ceará, depois a brasileira no brasileira, Rio, e finalmente, em terceiro lugar, a nossa. Pernambucana. Exatamente. Mas a função dela é agregar todos aqueles que primeiro amam a literatura. Eu nunca gosto de pensar que são profissionais da literatura, não. São profissionais, como diria Guimarães Rosa, profissionais amadores, onde a palavra amador pesa muito. Nós amamos a literatura, por isso que nós nos reunimos aqui. Então a academia tem essa função, porque uma sociedade sem literatura, ela se empobreceria, é uma mutilação, certo? Porque é uma dimensão do social o sonhar, o fazer projetos. Desde que haja grupo, há um sonho social. E esse sonho se inscreve nas academias. Eu só quero lembrar, as academias têm uma dificuldade danada de se renovarem, porque elas foram criadas dentro de um contexto ligado a poder, certo? Que respondiam a essa, como posso dizer, essa injunção mais ou menos feliz, às vezes bem menos feliz, que está atrelada a um poder, certo? Ora, na academia o Estado nem é nosso patrão, nem é nosso padrão. Nós trabalhamos com o Estado como parceiros. Então nós temos uma certa independência, que é para ter a capacidade e a liberdade de propor, certo? Propor novas possibilidades, essa outra invenção do real, e é disso que vive uma academia, de acolher essas possibilidades nessa complexidade da cultura contemporânea. E na medida em que a academia acolhe um determinado número de intelectuais, de pessoas ligadas de uma certa forma à atividade intelectual, jornalistas, escritores, enfim, filósofos, não é? Então, ela não estaria exercendo também um certo incentivo à comunidade intelectual, de uma forma mais ou menos dando exemplos enfim, incentivando as atividades intelectuais? Sim, sim.
E eu acredito que é uma das funções da academia, é acolher tudo aquilo que é vida intelectual, tudo aquilo que é produção artística, em diversos registros, né? O histórico, o filosófico, enfim, diversas artes. Então, nós temos aqui, perdão, excelentes jornalistas, médicos, enfim, artistas de variados, um naipe muito grande. Agora, o que nos une a todos é o amor à linguagem, à literatura. É porque é a linguagem o primeiro cimento social, é aquilo que nos congrega, certo? É aquilo que nós temos realmente em comum. Então, cada academia é uma espécie de guardiã da linguagem, porque a linguagem é o nosso primeiro trunfo. E a instituição, a chamada instituição academia, ela tem evoluído ao longo do tempo. Eu até me recordo aqui, você me inspirou aí essa lembrança, que o ex-presidente desta casa, Marcos Vinícius Vilaça, recentemente falecido, que também era da Academia Brasileira de Letras, e quem lembra essa história é também o acadêmico de Pernambuco e da Academia Brasileira de Letras, e também até da Academia Portuguesa, né, que é José Paulo Cavalcante Filho. Ele outro dia lembrava esse detalhe importante, é que através de Marcos Vilaça, a Academia Brasileira de Letras abriu as portas para outras atividades que têm pertinência com o mundo intelectual. Então abriu a porta para cantor, para poeta, para médico, aliás, poeta não, já existiam, né? Mas enfim, para médicos, para cantores, compositores, enfim, pintores, quer dizer, artistas que de uma certa forma contribuem também para o enriquecimento intelectual de uma sociedade, não é? Sem dúvida. A francesa, me perdoe se eu faço uma certa inferência. Sim, até porque é a mãe das academias. Exato, é. Ela também acolhe pessoas que trabalham em diversos registros de arte. Ela também acolhe alguém que é compositores. Mas por que um compositor numa academia de letras? Porque determinadas composições, determinadas, como posso dizer, letras de música, é uma arte aprimorada da linguagem poética. Então, só pode pegar Gilberto Gil, como pode pegar Caetano, como pode pegar Djavan, como pode pegar, sei lá, Flávio Leandro, e você percebe que eles trabalham com a linguagem, são dos nossos. O que nos fraterniza é essa capacidade de reinvenção da linguagem. E isso até estimula também as novas gerações, não é, Lorival? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O grande desafio da academia, para mim, está justamente aí. Porque nós somos descendentes e dissidentes. Nós não podemos repetir os que vieram, nem podemos negá-los, porque eles são a condição de uma reapropriação e criação do que está para vir. Estamos permanentemente tomando um acervo e trabalhando em cima disso. É preciso guardar a memória para fabricar o futuro. Inclusive, a Academia Pernambucana de Letras tem aberto muito as portas para a comunidade, né? Convidando para eventos. Sim. E com até, eu diria, um certo upgrade em relação às outras academias, que aqui também você tem um museu com painéis, com móveis do século XIX, enfim. Isso são aspectos relevantes para que as pessoas possam vir visitar a academia, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ela mesma já tem um dever de memória. Ela tem que guardar a memória do que foi, do que tem sido a história de Pernambuco, em diversos âmbitos. Então, a academia é também um reservatório de possibilidades, né? Então, nós temos aqui uma biblioteca considerável, com mais de 37 mil volumes. Nós temos uma hemeroteca também muito boa. E nós temos o museu, que é também um museu aberto. A função da academia é mais do que ser um jardim, é ser porta e ponte. Ela está aberta ao público, certo? E aí, eu digo, meu maior desafio nessa casa sempre tem sido acolher, certo? Manter, mas acolher essa geração que está
agora redefinindo o que é literatura. E seria muito interessante, até mesmo para o poder público, não é? Organizar visitas de jovens estudantes da rede pública de ensino, para que viessem à academia, para conhecer melhor essa estrutura, o museu, enfim. Nós fizemos isso há um tempo atrás, um pouco antes da pandemia, era uma coisa mais ou menos corriqueira. O pessoal dos colégios vinham para cá e nós tínhamos que fazer apenas uma disciplina dos nossos espaços, porque como as escadas são muito antigas, essa é uma senhora vetusta de 200 anos, então a gente tinha que levar 15 alunos, 10, 15 alunos por cada vez, mas a academia sempre estava acolhendo escolas e está voltando a fazer isso com regularidade. Por isso que eu digo, acolher esse pessoal mais jovem é uma forma de garantir o futuro. Quer dizer, a Academia Pernambucana de Letras estará aberta para os pernambucanos. Sim. Sem dúvida. Bem, nós conversamos então com o presidente da Academia Pernambucana de Letras, professor Lourival Holanda, e agradecemos a presença nesse podcast da nossa instituição.